Não se engane com esse papo furado da Band, da CNN. A Band, quando terminou o debate, eu prestei atenção no Canal Livre. Eu falei muito da CNN aqui. O Canal Livre é outro canal mentiroso. Os economistas convidados em quase todos. Eu vi uma pessoa com decência, foi o Labaredo, comentarista sobre pesquisa, ciência política, que tinha um jornalista lá dizendo que pode definir claramente os dois programas entre o Bolsonaro e o Lula. Basta ver os tweets do Lula. Veja o nível de honestidade intelectual. Mauro Labareda foi corajoso e na hora disse: a pessoa tem que ter prudência, porque não se define o Lula só pelos tweets que ele publica, não. Ele tem economistas do Plano Real do lado dele, o Henrique Meirelles do lado dele, vários economistas de esquerda do lado dele, e o plano dele, ele tem um plano, ele não quer falar, mas ele tem um plano. Mas eles tentam sempre o tempo todo, aquele Fernando Schneider, o Mitre e outros, a mostrar um empate, a mostrar que a eleição está dura, a mostrar que o Lula está perdido no programa de governo, que o Bolsonaro, com o seu brilhante Paulo Guedes, o melhor ministro da história da humanidade, o que ia fazer o botijão de gás vir metade do preço e a gasolina ia custar R$ 3. O melhor ministro que ajuda os pobres na história da humanidade, Paulo Guedes, ele, o grande senhor dos sortilégios, o Munhá, ele é que é o grande economista. É o que eles tentam o tempo todo passar nos comentários, passar pano para o governo. Eles ainda criticam os atos do Bolsonaro, mas acaba querendo jogar esse queixo de dizer, é o jeitão dele. O jeitão dele, o importante é o governo, é o que ele faz no governo, é o que eles tentam fazer. Agora me responda aí, se fosse o Lula, no tempo do Lula, o avião presidencial carregasse 39 quilos de cocaína dentro do avião, quantas matérias na Veja você acha que teria? Quantas matérias no Jornal Nacional e no Fantástico você acha que teria? Imagine aí. Então, esse papo furado da extrema-direita, mentirosa, que diz que é contra a corrupção e não é, passa pano, é seletiva. Se fosse no tempo do Lula, pessoas atacando na Aparecida, atacando os padres, quantas matérias, teria até Globo Repórter, matéria no Globo Repórter para mostrar, olha como os petistas estão fazendo, olha os sem terras, agora os bolsonaristas fazem isso o tempo todo e passa pano. Não, é a guerra ideológica. Eles tentam igualar os dois lados. É o que o Felipe Moura no Brasil faz sempre na CNN. Qualquer acusação contra o Bolsonaro e o Lula. O Lula é pior. O Lula fez isso, o Lula fez aquilo. Controlar a mídia. Mas e os blogs sujos do PT? Ainda falando coisa de 10, 15 anos atrás que era mentira. Foi provado. Teve vários blogueiros que ganharam na justiça que era mentira. Era mentira que inventaram contra os bloqueiros de esquerda. Foram perseguidos pela mídia. Mas eles tentam a fazer você acreditar que a eleição está dura, que 6 milhões de pessoas de diferença que votaram no Lula mudaram de ideia, que os 57 milhões que votaram no Lula mudaram de ideia. 4 anos o Bolsonaro fazendo motociata todo domingo, fazendo estelionato eleitoral, despejando dinheiro. Nenhum presidente fez o que ele fez na história da humanidade, de gastar tanto dinheiro na boca da eleição, e perdeu. Saiu perdendo no primeiro turno, mas eles querem dizer que esses 57 milhões em 3 semanas mudaram de ideia porque o Zema pediu. Porque o Rodrigo Garcia pediu, porque o Castro dos Fantasmas da Assembleia do Rio de Janeiro pediu. É um absurdo, é uma desonestidade intelectual que não tem tamanho. Que a esquerda tem que reagir a isso. E eu espero que o Lula, quando entrar, não dê bola para esses canais. Sequer nem dê uma entrevista para esses canais. Eu não daria uma entrevista para a CNN, para a Band, para nenhum desses canais, que jogaram sujo o tempo todo. Sobre o negócio de fechar a igreja, sobre aborto, sobre tudo. Eles sabem a verdade, eles sabem, mas eles fazem comentários por alto. Eles tentam deixar no ar. Mesmo que eles não alimentem, eles não respondem, eles não explicam. Eles fazem programas para debater pontos e atacar o PT, mas para restabelecer a verdade e explicar as mentiras que estão espalhando nas igrejas, que o Malafaia espalha, que o Magno Mato espalha, que o Feliciano espalha, que muita gente aí desse meio espalha sobre banheiro unissex, sobre tudo, eles falam de uma forma
que não explica direito e não se aprofunda, que dão uma de João sem braço. Eles se esquivam de responder, porque a polêmica é bom para eles que são jornalistas e porque eles querem que o Bolsonaro continue. Aí fica inventando, os tracks estão empatados. Se esses tracks, a maioria estão dando 6 pontos, estiverem corretos, 6 pontos vai dar praticamente 6, 7 milhões de diferença. Não vai diminuir a diferença, a tendência é aumentar a diferença, porque o Bolsonaro ele se meteu em vários escândalos do primeiro turno para cá, de chamar favelado de bandido, de chamar nordestino de analfabeto, de chamar venezuelanas de prostitutas, e os apoios que ele conseguiu foram insignificantes. Insignificantes. O Arthur Vigílio, prefeito patético do Amazonas, que estava chorando e criticando o Bolsonaro na campanha. O Agripino Maia, múmia, que não tem mais esse poder político que nele tinha, que ficava empatando as coisas no Congresso, quando era senador. Quem? O João Leão, que era vice-governador na Bahia, que o filho teve uma votação patética e o ACM vai perder para o Jerônimo. Quem é o grande apoio? O Caiado, que já era do lado dele. Não adianta tentar criar lorota. Não adianta Felipe Moura Brasil, Rodrigo Constantino, Jovem Pan, quem for. Eles mentem há 4 anos e o povo não caiu nessa. O povo não é besta. Em São Paulo ainda pode ter uma reviravolta que vai surpreender muita gente. O Tarcísio, a gente vê que ele é um pau mandado, um poste do Bolsonaro. As configurações astrológicas mostram um favorecimento do Bolsonaro, mais ou menos até o dia 25, 26, quando tem um eclipse aí. Mas depois volta a inclinar para a esquerda de novo. E a diferença, se não aumentar, vai ficar praticamente estável do primeiro turno. Entre 5, 6, 7, 8 milhões de votos de diferença. Ele fez campanha há 4 anos, motociata todo domingo, lorota todo domingo, ataque ao Supremo, ataque às urnas, jogo sujo, fake news o tempo todo, tentando desqualificar o PT, tentando desqualificar o Lula, não conseguiu e não vai conseguir. Não vai conseguir. Tanto o mapa da independência, como o mapa da Revolução do Brasil, como o mapa da Constituição, se inclinam a uma mudança de governo. O bolsonarismo e o Bolsonaro ainda vão persistir aí por algum tempo atrapalhando o Brasil. Mas se o PT trabalhar direito e o Lula trabalhar direito, o bolsonarista todo vai para o ralo, vai para o esgoto. Porque são o esgoto do subconsciente, do inconsciente coletivo e da consciência da extrema-direita. Se é que pode chamar isso de consciência. Fanatismo religioso, mentira, demagogia, hipocrisia, ideologias baratas que só faz atrapalhar o país. Atrapalha o crescimento econômico, atrapalha o meio ambiente, destrói a paz nas famílias, amplifica o uso de armas, amplifica a violência nas pessoas, e isso o Brasil não tolera mais. Se o Brasil insistir nesse erro por acaso, por um desastre maligno, o Bolsonaro se elegesse, o karma do Brasil seria pesadíssimo. Na primeira eleição dele e do Trump, que são duas tranqueiras do lado da extrema-direita, veio uma pandemia. E se ele se reeleger, vem algo muito pior. Pode anotar o que eu estou lhe dizendo. O karma coletivo trará algo muito pior. A gente viu incêndios no Pantanal, óleos nas praias, praga de gafanhoto, pandemia, varíola dos macacos, febre amarela, a poliomielite voltando, e mais outras doenças aí que estão vacinando, que não é bom nem falar. A AIDS, o tratamento da AIDS aí tendo problema, o tratamento do câncer, enfim, cortando dinheiro de tudo, é um desastre. Um desastre, é o pior governo da história da humanidade. E quando passar limpo, que o nome certo não é orçamento secreto, é Bolsolão. É Bolsolão. É enriquecendo deputados, senadores que estão ficando podres de rico. E por isso que seu Lira foi o mais votado de Alagoas. Grana para ele não falta, mas espero que um dia ele também ainda vai ter que prestar contas com a justiça.